Olá, eu sou a professora Mônica e nesta aula de hoje nós vamos continuar a representação da informação de modo computacional e hoje nós vamos falar dos números binários. Bem, os números binários, eles são representados apenas por 0 e 1, certo? Os dados, eles são armazenados em computadores e transmitidos como uma série de uns e zeros, certo? Um único bit, ele não consegue representar muito, certo? O bit, no caso, é quando esses dígitos 0 e 1, cada um deles, a gente pode chamar de um bit, certo? Então, eles sozinhos eles não conseguem representar muita coisa. Por isso, os bits eles são geralmente agrupados em grupos, certo? Em grupos de 8. Quando juntamos 8 bits, nós temos aquilo que chamamos de bytes. E aí, com um byte no caso, nós podemos representar números maiores, como do 0 até o 255, certo? Como eu já disse, né, um grupo de 8 bits, ele é chamado de byte. A velocidade de um computador, ele depende do número de bits que este pode processar de uma só vez, certo? Bits e bytes são tudo que um computador utiliza para armazenar e transmitir números, textos e todas as outras informações. Eles são muito importantes para a computação, certo? E muitas vezes eles também podem representar um verdadeiro ou falso, ou um sim ou não, e assim por diante, certo? E como é que os números, né, são na forma decimal, podem ser representados na forma binária, certo? Aqui eu trouxe alguns exemplos. O zero é o zero mesmo, o 1 é o 1. E assim como nos decimais, que a gente vai acrescentando o 1 para gerando sucessores, certo? Nos binários nós também vamos. Só que o 1 mais o 1 para a gente é 2, né, no decimal. No 2, no caso, não tem o binário. Então vai ser o 1 e o 0, que é o número seguinte. E assim por diante. Quando eu pego um 0 e somo mais 1, eu vou gerar um 1, e aí é o 3. Esse 1 mais um 0, como com duas casas não é mais possível, né? Nós vamos fazer números agora de três casas, sendo que vai ser 1, 0, 0. E assim por diante. Ó. Tem o 5, que é 1, 0, 1. Tem o 6, que é 1, 1, 0, certo? E assim nós vamos formando vários números binários. Nesta parte da aula, eu vou mostrar para vocês como é que faz a conversão de um número que está no formato decimal, certo? No sistema decimal, para o número do sistema binário, certo? E aqui nós temos, por exemplo, o número 20. Como é o número 20 sendo representado na forma binária? Para fazer isso, nós fazemos simples divisões por 2, certo? E vamos observando quem é o resto da divisão. Quando eu divido 20 por 2, eu tenho que não sobra ninguém. Então, meu resto é zero, certo? Dá 10 e o resto é zero. Esse 10, nós continuamos dividindo. 10 dividido para 2 também não deixa nenhum resto, né? Dá 5 e o resto da divisão é zero. Já quando eu divido 5 para 2, vai dar 2 e aí vai sobrar um resto, 1, certo? Quando eu divido 2 para 2, não tem nenhum resto, vai ser zero. E aí nós chegamos ao valor 1, certo? Quando chega nesse 1, nós não fazemos mais nenhum processo de divisão. E aí nós tiramos o número binário, contando de baixo para cima, contando não, né? Começando a anotar de baixo para cima, contando com esse primeiro umzinho que sobrou aí, certo? Então, ó, o número 20, representado na forma binária, ele vai ser o 1, 0, 1, 0, 0. Aqui, nós vamos fazer o contrário. Como é que nós pegamos um número que está no formato binário e convertemos ele para o formato decimal, certo?
Aqui eu peguei também o mesmo número que a gente gerou no último slide, certo? E aqui nós vamos encontrar o número 20. Mas como é que a gente faz esse processo, certo? Nós pegamos cada termozinho desse, certo? Sempre da direita para a esquerda, e vamos multiplicando ele por potências de 2. Começando por 2 elevado a 0, depois por 2 elevado a 1, por 2 elevado a 2, por 2 elevado a 3, e aqui a gente vai até o 2 elevado a 4. Mas se tivesse mais números à esquerda, nós iríamos continuando esse processo, certo? E observem que o primeiro dígito aí é o dígitozinho que está lá em cima, certo? Então eu estou pegando ele e estou multiplicando por potência de 2, certo? As primeiras vão dar 0, né? Porque estão multiplicadas por 0. Essa aqui vai dar 4, essa vai dar 0 e 2 elevado a 4 é 16. E por fim, para a gente saber que número é esse, nós fazemos a soma. Quando eu somo 4 mais 16, nós chegamos no 20. Então, eu tenho que o número em binário 10100 equivale ao número 20 no formato decimal. Obrigada por me acompanharem até aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau!